3, 2, 1, ação. Fizemos uma campanha épica para uma marca de semijoias usando uma câmera de cinema. E nesse vídeo eu vou te mostrar como é que foi o processo criativo e quais equipamentos nós usamos para produzir esses filmes. E também vou te explicar como é que esses filmes geraram muito mais resultado para o meu cliente. Na nossa produtora a gente tem um valor que chama push. O que significa isso? A gente sempre vai nos obrigar e obrigar os projetos que a gente está colocando na mão a irem para um próximo nível. Então nada a gente vai aceitar fazer no nível que chega pra gente, ainda que significa às vezes sacrificar o nosso lucro ou exigir mais do orçamento, enfim. Porque a gente não quer daqui a 1 mês, 2 meses estar da mesma forma do que no mês passado. Então a gente nunca tinha trabalhado com a câmera de cinema. Eu percebi que o material que o Vivaldo estava me pedindo era um material que necessitava uma qualidade de cinema. Eu falei pra ele, cara, vou te mandar um orçamento com a qualidade de cinema, e ele aprovou. Depois que a gente fecha com o cliente, a primeira coisa que nós fazemos é ir para a pré-produção. Uma reunião onde a gente faz com toda a equipe, um brainstorming, alinhamos as nossas ideias e definimos exatamente o que vamos produzir aos objetivos do cliente. Também a gente monta ali um storyboard, que é como se fosse uma história em quadrinhos, literalmente, com as cenas que nós vamos gravar. Usamos o roteiro como base para passar para o cliente uma ideia visual do que vamos fazer no set e ele poder aprovar tudo com antecedência e a gente evitar todo tipo de retrabalho. Cara, primeiramente foi o cuidado com os detalhes. É uma coisa que eu valorizo muito. Desde que eu conheci vocês, eu acompanho vocês no Instagram. Eu vejo o cuidado que vocês têm com cada vídeo, cada história. Então foi algo aí primordial para que a gente confiasse todos os vídeos da marca no trabalho de vocês. Como o Guilherme sempre fala, né? A pintura. Eu nunca encontrei alguém que conseguisse ter essa visão de fato transformar um vídeo em arte, né? Em uma obra de arte. Então desde que eu realizei o primeiro vídeo com vocês, eu recebi muitos feedbacks de pessoas que gostaram do vídeo e com certeza vai ser algo que vai ficar para a história. Então a gente vai pro estúdio um dia antes para fazer a visita técnica, para poder montar algumas coisas, deixar tudo preparado. E eu sei que você deve estar curioso sobre os equipamentos que a gente usou nessa campanha. Como a gente queria algo bem cinematográfico, estávamos lidando com semijoias, que são produtos bem delicados. A minha escolha então foi a Red Komodo e uma Laowa Probe Lens. Então a gente decidiu pegar uma Red por conta da textura da referência que ele tinha mostrado, eu quis trazer algo até melhor, e também uma Laowa Probe Lens. Para terminar o clipe, eu ia terminar com a FX30, mas eu pensei, cara, vai ser injusto com o restante do material eu finalizar com a FX30, então eu preciso finalizar com as lentes de cinema da Zeiss, que são lentes que são muito sharp, que tem muita nitidez e são excelentes para moda. Então eu escolhi essas lentes, o kit da Zeiss e a Laowa Probe Lens e a Red Komodo para a gente executar esse projeto. Para mim hoje a coisa mais incrível assim de poder participar desse processo, todo esse projeto, foi poder trabalhar com uma Red. Era uma câmera que já há algum tempo eu ficava pesquisando sobre, olhando muita coisa sobre, mas ainda não tinha tido a oportunidade de trabalhar com ela. Como vocês sabem, eu sou sempre muito transparente aqui no canal e foi a primeira vez trabalhando com equipamentos de cinema. Então a presença do Kleber como diretor de fotografia, que é alguém totalmente experiente, foi essencial nesse projeto. Então, em relação ao desafio de gravar com uma Red Komodo, acho que não tem nenhum. Pelo contrário, né? Ela tem mais facilidade de gravar com ela porque ela entrega uma qualidade muito boa, é pequena, leve. Comparando com a câmera e filmmaker, é uma outra pegada, né? Não dá para comparar. Mas câmera de cinema é assim mesmo. É tudo manual, não tem nada automático e a pegada é outra, é diferente. Também com a lente, né, com a Probe Lens, também foi uma experiência única, assim. A gente conseguiu extrair muitos detalhes das joias que com outra lente a gente não ia conseguir. Detalhes que com essa câmera deu certo. Com esse equipamento, né? Esse equipamento, Com certeza não é a mesma coisa, não é. E para certas cenas, igual eu percebi também, que para joias é infinitamente superior àquela lente. Até que eu tava querendo tirar ela e ele não tava deixando, porque realmente tava muito legal, muito legal. Em relação à lente Laowa Probe, ela é um pouquinho mais complicada, que o diafragma mais aberto dela é 14, então ela exige bem mais luz. O foco dela, estando em 14 também, ela é bem mínimo, né? Então, assim, sai facilmente do foco, tem que estar bem atento, saber lidar bem com ela, mas dominando a lente não fica tão difícil, né? Então tendo uma boa iluminação e você vai encontrando os pontos de luz, né? Pontos de movimento, que também é outra questão, né? É movimento com essa lente, né? Saber se o foco está batendo certinho de um ponto ao outro, mas eu acho que é domínio, questão de domínio. O desafio é o tempo, né? Porque se investe muito tempo para pensar em tudo. Então depois você pega as ideias do cliente, aplica essas ideias, você tem que poder transformar isso numa história em quadrinhos. Esse é meu objetivo. Então eu planejo cada uma das cenas. Mas como a gente não conhecia os equipamentos, acaba que a gente comete alguns erros, alguns equívocos. E eu também não sabia da dificuldade de trabalhar com esse equipamento pesado, que tudo que vai fazer tem que mudar muita luz, muita coisa. Então isso acaba deixando o projeto muito mais lento. Eu não tinha calculado que seria tão lento, apesar de saber desse risco. O desafio não foi na pré-produção, mas foi ver a execução dela. Mas se com planejamento para produção a
realmente demorou. Tá mais de 12 horas aqui no estúdio, imagina se não tivesse, né? Então isso é impossível. Eu atuei como primeiro assistente de câmera e também ali em alguns momentos estava ali como primeiro assistente de direção. Foi muito importante, assim, essa função dentro desse projeto, porque como a gente tem uma equipe reduzida, né, em número de pessoas, algumas coisas acabam passando ali e é sempre muito bom ter alguém para poder enxergar esses outros pontos, como às vezes em algum momento checar um foco que às vezes não foi checado, olhar alguma cena ali dentro do storyboard que às vezes não foi feita e precisava ser feita, algum detalhe dentro dessa cena. Agora uma pergunta que precisa ser feita, né? Por que esses filmes, dessa forma, estão produzindo tanto resultado para os nossos clientes? A marca da Bialt tem como proposta se posicionar com a marca de luxo com acessibilidade. E as marcas de luxo, como Chanel, Gucci, Prada, elas fazem materiais extremamente cinematográficos, sempre contam histórias. Então esse aqui, por exemplo, é para ser um vídeo simples mostrando um presente, eu criei uma história, um storytelling, a gente está gravando com uma produção cinematográfica, para que quando as pessoas verem, elas pensem, meu Deus, é realmente algo luxuoso, né? Quando elas entrarem no site e perceberem, com algumas coisas que a gente vai ter no vídeo também, elas vão perceber que é um luxo, porém com acessibilidade. Então a ideia é reforçar essa proposta deles de valor e fazer com que eles consigam vender mais através dessa estratégia. Pô, eu fiquei feliz pra caramba quando vocês falaram na reunião. Você do falou vídeo, na reunião é. que aumentou quantos? Já aumentou a conversão do meu site em 2%, só o vídeo. Sério? Aumentou a conversão em 2%? É claro, porque aqui a pessoa vê a experiência, né, que ela vai ter ao comprar a peça. Também poder entregar para um cliente algo de um alto nível, usando um equipamento de cinema, podendo colocar todas essas técnicas que a gente sabe dentro disso e poder entregar algo cada vez melhor para o nosso cliente. E aquele vídeo que a gente fez da entrevista, a gente tem ele no Reclame Aqui, tem ele em todos os nossos sites, cara, e o pessoal fala dele ainda. Só comprei pela história. Pega um Fritz. Aham. Sem sala fazendo. Top. Saiu? Boa. Perfeito. Tá ótimo. Ficou lindo. Por que a gente gravou o cheirinho? Porque o cheirinho, cara, às vezes é um vídeo de 3, 4, 5 segundos, velho. A pessoa que vê aquilo fala, meu Deus. Você passa de vender um cheiro pra você vender uma experiência, pô. O grande foco de tudo que a gente faz é porque não são apenas vídeos bonitos. Nós produzimos tudo, uma campanha estratégica. Cada detalhe é pensado, focado na percepção de valor que os compradores das semijoias teriam. Então, da próxima vez que você for fazer uma campanha, ou fazer um filme para o seu cliente, ou fazer um vídeo que seja, antes de se preocupar qual equipamento você vai usar, como é que vai ser a gravação e etc., defina exatamente qual que é o objetivo e desenvolva uma estratégia que vai fazer o seu cliente ter resultado de verdade. E esse é um dos princípios aqui da SAP. Sociedade dos Artistas Prósperos. Sociedade que nós fundamos de pessoas que se consideram artistas e estão decididos a prosperar, que acreditam que a arte deve servir à prosperidade e que desejam ser contratados pela excelência, por serem mestres em seus ofícios, mas principalmente por entregarem bons resultados. Quem procura um membro da SAP sabe que onde ele passa há um rastro de prosperidade. Sabe também que terá que pagar mais caro para ele do que para os demais, porém paga com tranquilidade, com a convicção de que ele fará o melhor trabalho possível. Esse é o ano. Eu gostaria muito de dizer, vamos pra cima. Mas eu tenho preferido muito mais dizer, os membros da SAP concordaram. A arte deve servir à prosperidade. Vamos prosperar. Perfeito, corta.